e explicar para você que a ciência de dados ela é um ramo onde a gente tem ali a conjunção da computação com a estatística, com o business, né? Então, o que a gente vê é exatamente ali como que o cientista de dados, ele se utiliza dessas três grandes ciências aí, né, para resolver o problema das empresas, né? Então, a ciência de dados, ela é meio que a conjunção dessas três grandes áreas, né? E o cientista de dados profissional, ele é exatamente aquele cara que está ali utilizando, né, dos conhecimentos dessas áreas para que ele possa desenvolver e criar aplicações que vão ajudar as empresas a resolver os seus problemas, né, a fazer predições, a fazer inferência, a conhecer os seus dados, né? A ciência de dados ela tem um quê bem bonito que eu considero que é o diferencial, que é o fato de você conseguir utilizar o aprendizado de máquina para fazer predições, mas a ciência de dados não é só isso, né? A ciência de dados ela vai um pouco além, né? A ciência de dados ela tem coisas mais simples, mais triviais e que também ajudam muitas empresas. Né? Quando a gente vê ali uma boa análise de dados, né? Uma análise de dados bem feita, uma análise exploratória, uma parte de processamento de dados, quando você faz um belo de um processamento de dados, limpando, organizando os dados, ele também já é capaz de trazer muito insight para os CEOs, para os tomadores de decisão, né? Então, isso também é muito importante e isso também é um trabalho de um cientista de dados profissional. Né? O cientista de dados profissional, ele é aquele cara que está mergulhando ali em um pouco de cada... Um pouco não, né? Ele conhece de forma profunda cada uma daquelas etapas que eu chamo de pipeline da ciência de dados, né? Ele sabe se conectar com os dados, né? Ele sabe fazer processamento de dados, ele sabe trabalhar com algoritmos de machine learning, né? Ele sabe servir, entregar uma API, uma aplicação para que a empresa possa utilizar, né, a máquina preditiva que ele desenvolveu. Né? Então, o cientista de dados profissional ele tem essa bagagem, né? Essa bagagem de conseguir gerar insights para as empresas por meio de todas essas atividades. Né? Então, quando a gente olha, né, para um cientista de dados, a gente vê todo esse rol de atividades ali que podem ser desenvolvidas por ele. Né? Agora, a gente hoje vai falar bastante sobre o que torna, né, um profissional, o cientista de dados profissional, um cara diferenciado. Né? E quando a gente olha para o cientista de dados profissional, a gente enxerga, né, algumas qualidades que fazem do cientista de dados profissional um cara mais desejado pelas empresas. Né? Quando a gente está falando de ciência de dados, caraca, deu um... Quando a gente está falando de ciência de dados, a gente tá enxergando todas aquelas etapas, né, do pipeline. Então, a gente viu aqui até, deixa eu ver se eu consigo achar o mapa mental para compartilhar contigo aqui. Eu fiz um mapa mental bem massa aqui para compartilhar contigo, que ele traz exatamente um pouquinho aqui da expertise do cientista de dados profissional. Né? Então, vamos lá, olha só que interessante. Né? Quando a gente está desenvolvendo aplicações, quando a gente está construindo máquinas preditivas, aqui a gente tem alguns problemas de negócio que são mais claros e que acontecem de forma mais tradicional dentro da empresa, né? Então, quando você olha para o cientista de dados, você vê ele criando vou pegar outra parada aqui, né? Você vê o cientista de dados profissional criando aplicações que vão ajudar a empresa em coisas que são importantes para ela, né? Qual empresa que não tem um tipo de risco, né? Qual empresa que não precisa fazer um reconhecimento diferenciado dos seus clientes, né? Qual empresa que não precisa trabalhar com predições? Então a gente olha que o trabalho do cientista de dados ele é uma parada bem holística, né? Ele pode estar atuando em diversos ramos dentro das empresas, né? Voltando para cá, quando a gente olha aqui, quando a gente olha para
para a carreira de dados em si, a gente vê algumas diferenças e alguns cargos que lidam com os dados, né? Que lidam com o trabalho, com os dados, o dia a dia, né? Então, vamos lá, né? O que esse cara está fazendo, né? Quando a gente olha para o básico do trabalho com dados, a gente está falando daquele cara que está fazendo a conexão com os dados, a limpeza dos dados, o cara que está criando relatórios, o cara que está fazendo BI, saca? Esse cara, ele tem um perfil analítico, né? Ele é um analista, né? Ele está desenvolvendo aplicações que estão ajudando as empresas no seu dia a dia. Aí, o cientista de dados profissional, ele tem algumas competências que o fazem ir além, né? Como, por exemplo, trabalhar com predições. Trabalhar com predições utilizando a computação, algoritmos de machine learning e de deep learning. Esse cara, ele está indo um pouco além. E por ir um pouco além, ele é um cara mais requisitado pela empresa, né? Então, ele acaba sendo mais valorizado porque ele é um cara que tem um pouco mais de competência do que uma pessoa que está fazendo um trabalho de analista de dados. Né? Então, assim, quando a gente olha e vê por que, por exemplo, um cientista de dados tem um salário maior do que um analista de dados, a gente olha e fala, opa, peraí, né? Eu estou vendo que o que está acontecendo é o salário dos analistas de dados não é maior do que o salário de um cientista de dados. Então, peraí, por que as empresas estão pagando mais para um cientista de dados? Né? Por que as empresas estão pagando mais? Por que o salário dessa galera é maior? Porque quando você compara o salário médio aí nesses grandes sites, LinkedIn, Glassdoor, você vê que o salário do cientista de dados é maior. Por quê? Exatamente porque ele tem algumas atribuições que vão além. Né? Então, assim, são essa, entre outras qualidades, né, que eu citei aqui, o fato dele trabalhar com deep learning, machine learning, faz esse cara um cara diferenciado. Né? Então, não é que um é melhor do que o outro, não tem essa parada, saca? O trabalho dos dois é importante. E se você olhar aí no LinkedIn, tem milhares de vagas aí para os dois, né? Tanto para analista de dados quanto para cientista de dados. E o fato é que existe sim uma sinergia entre a competência desses dois profissionais. Porém, é claro que se você vai ter uma cobrança maior, você vai se você tem mais atribuições, você, né, vai receber mais. É assim em todo lugar, né? Se você tem um cargo maior, você tem mais competências a exercer, né? Você tem mais responsabilidades. E não é diferente, né, entre um analista de dados e um cientista de dados, tá bom?